Bom, e agora a gente fala de justiça. Foi aprovado recentemente na Câmara dos Deputados o projeto de lei que autoriza a castração química de pedófilos e abusadores de menores de idade. Para saber como isso ajuda a coibir os crimes cometidos às crianças e adolescentes, nós conversamos com Casé Fortes. Ele é promotor de justiça e há anos luta na causa da conscientização sobre a pedofilia. Foi aprovado pela Câmara dos Deputados, na última quinta-feira, o projeto de lei que prevê a implantação da chamada castração química para indivíduos condenados por pedofilia. No texto, é mencionado que a medida será aplicada cumulativamente às penas já previstas para estupradores e que a castração química será realizada mediante o uso de medicamentos inibidores de libido, nos termos regulamentados pelo Ministério da Saúde. Casé Fortes é promotor de justiça em Divinópolis e atua em todo o Brasil, conscientizando sobre o combate à pedofilia. Após a aprovação do projeto na Câmara, ele chama a atenção para alguns detalhes que precisam ser analisados para que a lei seja realmente efetiva. Já a lei da castração química, esse é um dos projetos, já tem projetos nesse sentido há muitos anos andando lá no Congresso, e esse foi aprovado. E eu acredito que toda a pena que existe no ordenamento jurídico brasileiro, se juntasse todas essas penas, seria pouco para uma pessoa que estuprou uma criança, uma pessoa que cometeu um crime de pedofilia. Então, acho que toda lei que vem no sentido de agravar pena para criminoso pedófilo é útil. Agora, a castração química, do jeito que consta nessa lei, nós precisamos ficar muito atentos, porque a lei não especifica como será essa castração. E não devemos correr o risco, e para isso precisamos fiscalizar, que uma pessoa tenha, por exemplo, liberdade adiantada, ou seja, consiga ali uma condicional, se dispondo a fazer castração química, e essa castração não seja de fato eficiente. Porque a gente tem que lembrar que castração química não é simplesmente impedir que um homem venha a ter capacidade de ter uma relação sexual. Ela precisa atingir também mulheres, porque mulheres também praticam crime de pedofilia. Ela precisa atingir também a libido, porque mesmo que a pessoa não consiga, no caso de um homem, ter ali a ereção para praticar o crime, ele pode praticá-lo de outras maneiras. Além da castração química, no mesmo texto aprovado na Câmara dos Deputados, um cadastro de pedófilos e estupradores também será criado. Contudo, um veto presidencial pode liberar os nomes dos criminosos após os anos de pena cumpridos no sistema prisional, como destaca Casé Fortes. Dos criminosos pedófilos é muito bom. O projeto todo ele é pequeno, mas ele é completo. Ele fala que as pessoas condenadas por crimes de pedofilia, e lá estão enumerados os crimes, que vão desde estupro de vulnerável, passando aí por favorecimento à prostituição de crianças e adolescentes e outros. Essas pessoas condenadas por esses crimes ficarão num cadastro de acesso público, com CPF, todas as informações, para que as pessoas possam consultar. Por exemplo, na hora de você contratar um motorista de ônibus escolar ou alguma coisa assim. Muito útil. Já existem leis assim em vários outros países. Nos Estados Unidos já existem leis, dependendo do estado, até mais rígidas do que isso. Além de cadastro, a pessoa tem que se apresentar como condenado por crime sexual, se mudar de cidade, por exemplo. Mas houve um veto presidencial que disse que o cadastro, as pessoas seriam retiradas do cadastro depois que cumprissem a pena. Espero que esse veto seja derrubado, porque ele desfigura a lei. No momento que a pessoa foi condenada por ter estuprado uma criança e cumpriu a sua pena, ela vai voltar ao convívio social inteiramente, sem amarras com a lei. Mas, de acordo com o projeto inicial, ela continuaria no cadastro ainda por algum tempo, para que evitasse que ela fosse contratada, por exemplo, para ter um serviço relacionado com crianças. Mas essa parte foi vetada. Espero que esse veto seja derrubado, que a lei passe
inteira como foi feita. Após a aprovação da Câmara, o texto agora vai para o Senado e deve ser apreciado em breve pelos senadores. Se passar pela Casa Legislativa, o projeto será encaminhado para a sanção da Presidência da República.